Vou iniciar aqui a gravação. Então, o objetivo dessa aula é explicar a lógica de como funciona liquidez e entrega de preços no mercado. Como eu disse anteriormente, essa não é uma habilidade preditiva, né? Você não vai utilizar ela para prever os preços, mas se você compreender o que eu vou passar aqui com prática e experiência, você vai conseguir compreender os movimentos de preço de qualquer mercado, praticamente, e você vai ser capaz de desenvolver um senso analítico a respeito do que é provável que o mercado possa ou não fazer a cada momento. E isso acaba te ajudando a tomar, inclusive, melhores decisões preditivas, né? Por ser um conteúdo fundamental, eu vou ter a necessidade de iniciar por coisas bem básicas. Então, eu acho que todo mundo vai poder se beneficiar dele. Não se preocupem se vocês não compreenderem algum conceito explicado, porque a gente pode não ter tido aula ainda sobre, principalmente para os iniciantes no ICT. Eu acredito que não vai fazer falta no entendimento do conceito geral e você vai poder ver outros vídeos também aí ao longo da mentoria e no canal também, que vai complementar esse conhecimento. Eu, eu ia publicar esse vídeo antes, né? Eu planejei a aula praticamente inteira e eu, através do script, eu acho que eu consigo transmitir as minhas ideias de uma maneira melhor. Então, eu vou seguir o script mesmo, né? Isso aqui é uma aula scriptada. Eu tenho um pouco de dificuldade de síntese quando eu estou explicando alguma coisa, principalmente quando é ao vivo, né? Então, eu acho que é melhor eu seguir o script aqui que eu fiz mesmo. Mas vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, interromper. Eu fiz o meu melhor para colocar todas as peças necessárias para compreender esse conceito que eu vou passar, mas o que faz sentido na minha cabeça pode não fazer sentido na cabeça de vocês. Então, fiquem à vontade para as perguntas aí. Aliás, João, já que você vai ficar aí à toa, se você puder me ajudar com o chat, que eu tô com as telas aqui. Então, se tiver alguma pergunta relevante, faz o host aí, como eu costumo fazer. Tudo bem? Eu tô à toa. Então vamos lá, né? Falar de liquidez e entrega de preço. O mercado, quando ele está aberto para negociações, ele está todo instante negociando. Compras e vendas, né? De acordo com a disponibilidade de compradores e vendedores. Pois sempre que alguém quer comprar, alguém precisa vender para quem quer comprar e vice-versa. Se alguém quiser vender, alguém precisa comprar. Ao contrário, é... bom, é isso. Primeiro conceito que você precisa saber para compreender os movimentos do preço é de prêmio e desconto. Já é sabido aí para quem estuda ICT que a gente tem uma lógica simples para identificar alguns ranges de negociação, onde a gente vai estar basicamente visando, deixa eu pôr aqui que eu fiz o slide, onde basicamente você vai estar querendo vender quando está caro e comprar quando está barato, né? E a gente vai pensar em caro como alto, né, acima da metade, ou barato abaixo dessa metade. Para fazer, pode parecer que é uma lógica simples, né? Mas na verdade ela não é tão simples assim. E é meio que sobre isso que eu vou estar tentando discorrer aqui para vocês poderem entender melhor. Analisando o gráfico ao longo do tempo, a gente pode identificar os pontos de preço onde o mercado ficou mais barato e a partir daí só subiu, né? E também pontos onde ficou mais caro e a partir daí só desceu. É o que a gente chama de fundo e topo, né? Através disso, pô, eu tô me enrolando todo com o script, velho. Do mesmo modo, podemos, ao longo desse mesmo período, achar o topo e fundo, certo? Então, nós podemos definir um range de negociação
dessa maneira, né? A gente vai estar pegando um topo e um fundo e ao longo de um período de tempo que a gente vai estar analisando, a gente vai ter o range de negociação, que é essa faixa delimitada pelo topo e pelo fundo. Tá? Isso aqui é bem básico, né? Todo mundo aí que já estudou qualquer coisa do ICT, parece que eu estou falando coisa de primeira série, né? Mas basicamente eu estou tentando fazer uma construção do argumento que eu vou passar em sequência, né? E para isso vocês precisam entender isso daqui. Então por isso que tá bem simplório, assim, bem basicão, mas é que eu vou construir em cima disso. Então calma aí. Nos períodos em que o valor do ativo negociado está estável, né, ou seja, não tem nenhum desequilíbrio, ou seja, o preço não está em tendência, né, não está buscando preços mais altos ou mais baixos, o preço vai ficar o preço vai ficar dentro de uma faixa estreita de negociação, né, que é a famosa consolidação aí que a gente já conhece. Então, a gente vai ter o range de negociação delimitado pelo topo e fundo, a gente vai ter caro e barato, e o ponto médio seria um ponto de equilíbrio. Então, quando a gente tem negociação em torno desse ponto de equilíbrio, é quando a gente identifica que o preço está nem muito caro nem muito barato. E então a gente entende que tem um equilíbrio de oferta tanto de compra quanto de venda. Se fosse só isso, seria fácil, né, negociar os ativos, né? Então, vender no prêmio e comprar no desconto, se fosse simples assim, seria fácil. O problema é que no mercado financeiro os preços não ficam estáveis por muito tempo. Grandes instituições financeiras que atuam nos ativos financeiros estão sempre a montar ou desmontar suas grandes posições nos ativos de acordo com as condições econômicas que se relacionam com esses ativos. E devido ao grande volume que negociam, conforme elas atuam, né, ela vai causar um grande desequilíbrio no preço justo. Então, enquanto o preço está equilibrado para as instituições, o preço vai estar ali numa consolidação, mas a partir de que alguma delas entende que o preço ali precisa há uma alteração no valor justo, né, no entendimento dessa instituição, é quando a gente começa a ver os primeiros displacements, né, de preço, os primeiros deslocamentos de preço, que são nada mais são do que as instituições começando a montar ou desmontar posições, né? E é mais ou menos sobre isso que se trata o que a gente vai falar aqui. Então, quando causa esse grande desequilíbrio no preço justo, né, faz com que os preços se desloquem e ultrapassa, inclusive, o range de negociação atual. Então, a gente vai ter ali um range delimitado e quando esse range é ultrapassado, né, vamos dizer assim, a gente começa a ter a identificação de que tem o institucional participando, atuando ali para montar ou desmontar a sua posição. E isso vai acabar alterando a dinâmica do que é caro e do que é barato, né? Enquanto ele está numa faixa estreita, a gente consegue delimitar bastante fácil o que é caro e o que é barato, mas a partir do momento que o valor justo, que seria mais ou menos o preço médio, se altera, a gente vai ter uma a gente vai ter que estar olhando para outras coisas para a gente estar analisando barato e caro, né? A gente vai ter que ter uma outra interpretação. Então, primeiro que o range vai se expandir e a gente já vai chegar lá, mas o principal combustível para isso daí é o que a gente vai falar, que é a liquidez interna e externa. Então a gente, né, tem a faixa estreita, que é de acumulação, onde o institucional está acumulando tanto compras quanto vendas. Ele vai manipular o preço, e eu já vou explicar essa dinâmica de manipulação, para poder expandir e, né, ele reacumula e expande novamente. Isso é basicamente o diagrama básico de um posicionamento no modelo de compra, que a gente vai discorrer mais sobre ele a seguir. E distribuição lá em cima, né? Lógico, mas enfim. Então, a liquidez de um mercado ela é medida pela capacidade
desse mercado de absorver ordens sem deslocar o preço significativamente, devido ao grande volume que as instituições negociam, conforme elas atuam, ele vai estar desequilibrando, né, os preços, e essa alteração ela acaba por incorrer no movimento do preço. Então, conforme eles estão executando as ordens, o, o preço vai ficando, se eles estão vendendo, vai ficar cada vez mais barato para eles venderem. E aí eles vão precisar de de um mecanismo que eu vou explicar adiante para diminuir esse slippage, né? Então, devido à enormidade de negociação dessas instituições, elas não podem comprar ou vender tudo de uma vez, pois quanto mais negociam, mais os preços vão se deslocar e vão ficar desfavoráveis a elas. Para executar essas grandes ordens de maneira mais eficiente, é preciso que realizem suas negociações em lotes ao longo do tempo e, principalmente, elas precisam de regiões de preços que possuam um grande interesse contrário para eles casarem as suas ordens sem causar grandes deslocamentos, o que seria desfavorável para eles. Se uma instituição quiser, por exemplo, comprar eficientemente, ela vai precisar negociar em regiões de preço que possuam um bom número de vendedores para casar as suas ordens de compra com esses vendedores e não impactar muito o preço, né? Então, conforme ele, a instituição identifica que tem uma valoração mais alta, para ele, se ele sai comprando, ele vai começar a empurrar o preço e vai ficar cada vez mais caro para ele comprar. Então, para ter uma execução mais eficiente, o que eles fazem é primeiro vender até atingir alguma região que tenha liquidez de compra e eu já vou explicar mais sobre o que é liquidez de compra, mas quando chega nessa região é onde que eles vão verdadeiramente estar posicionando para surfar essa alta aí no mercado de maneira eficiente, né, sem causar muito slippage. De modo inverso também, né, se eles pretendem vender, eles precisam encontrar um maior número de compradores possíveis, e essa quantia de negociantes contratos disponíveis é o que a gente chama de liquidez. Até aqui bem básico, tá? Eu tive que começar assim mesmo, porque eu imagino que possa ter gente que não entende ainda essa dinâmica, tá? Então vamos lá. Sempre que o mercado faz um topo ou fundo, né, ele forma uma região que foi convencionada pela indústria de stop técnico, né? Então acho que para quem ainda não sabe, né, que acho que são poucos, porque a gente já falou em aula aqui, um topo nada mais é do que quando a gente tem uma máxima acima de duas máximas, né, adjacentes, e um fundo seria uma mínima abaixo de duas mínimas, né, e a gente tem aí topo de curto, médio e longo prazo, bem como fundo de curto, médio e longo prazo. Negociantes das mais diversas escolas de trading, do scalper até grandes fundos de hedge, utilizam topos e fundos como stops protetivos de suas proteções. Além desses, negociantes seguidores de tendência utilizam essas regiões também para entrar em novas posições de rompimento de range, né? Então, a gente vai ter nessas regiões uma grande acumulação de ordens de tanto de stop de compra acima de topos como stops de venda abaixo de fundos. E quanto maior o tempo gráfico, né, e a gente identifica um, uma longitude, vamos dizer assim, de topos e fundos, é, através dessa dinâmica aqui. Então, se a gente não precisa ir num tempo gráfico maior para entender que um topo que tem dois topos em volta dele é um topo de médio prazo. E um topo que tem dois topos, na verdade aqui está errado, viu pessoal? Agora que eu me dei conta. Que seria dois topos aqui, né, em volta dele. Não, tá certo, desculpa, é isso mesmo. Um topo que tem dois topos seria um topo de longo prazo. Né, que acho que eu confundi com essa esquemática aqui, mas aqui é um topo também, aqui é outro topo. Então, um topão que tem dois topos, que tem outros dois topos, é um topo de longo prazo.
que é a mesma coisa que você utilizar os tempos gráficos aí para você estar analisando, a mesma coisa para os fundos. Então, quanto mais óbvio é um topo ou um fundo, né, quanto mais tempo ele está lá também, mais atrativo ele vai ser para o posicionamento de ordens e stops atrás dele. E a combinação dessas ordens stop, tanto de quem está utilizando um stop protetivo, quanto quem utiliza um stop de rompimento, né, que são os seguidores de tendência, eles vão estar utilizando essas regiões como stop de compra e de venda. As grandes instituições financeiras, sabendo que essas regiões são repletas de ordem stop, elas agem temporariamente empurrando o mercado para essas regiões, porque eles sabem que ali vão possuir uma grande liquidez para casar suas muitas ordens contrárias com as ordens posicionadas nessas piscinas de liquidez, né? Então, as piscinas de liquidez são topos e fundos, e as instituições vão estar buscando essas regiões para aumentar a eficiência na execução das enormes posições deles, né? Por exemplo, digamos que o preço está justo para comprador e para vendedor, né? E como explicado anteriormente, vai ser um range de negociação estreito e induz a acumulação de ordens stop tanto acima quanto abaixo desse range estreito, né? Então, conforme está ocorrendo a negociação aqui, os comprados a partir daqui, os vendidos a partir daqui vão estar acumulando stops tanto acima quanto abaixo. O... Estando mais informado sobre qual o valor justo de um ativo, né, o market maker ele tem algumas informações que eu nem imagino quais sejam, mas ele já sabe que um preço nesse exemplo aqui estaria mais alto, então ele entende que ele precisa montar as posições de compra dele, porque ele entende que esse preço vai ficar mais alto e ele quer lucrar com isso. Então, em um futuro próximo, ele já começa a se planejar para estar posicionado para capitalizar em cima desses preços mais altos que vão ocorrer no futuro próximo. E a gente sabe, como eu falei, ele não pode sair comprando porque as suas próprias compras já fariam que os preços subissem e ao serem executados por conta do enorme tamanho de suas posições, conforme as compras fossem executadas, o preço ia ficando mais caro e diminuiria a eficiência dos ganhos deles. Essa movimentação ocasionada pelas ordens, né, de quando uma ordem muito grande está entrando, é chamada de slippage. Usando esse exemplo de compra, quando as ordens de compra não encontram ordens de venda, essas compras vão cada vez mais buscar por vendedores em preços mais altos. E é isso que faz a slippage acontecer. Para evitar isso, primeiro ele vende, então, causando ele mesmo empurrando o mercado para baixo, ele vai causar um deslocamento, né, que é a gente que já estuda o ICT há algum tempinho, a gente chama de Judas Swing, e esse deslocamento para baixo nos preços ele continua vendendo até encontrar uma piscina de liquidez, que vão ter aí, no caso, stops de venda, e quando os preços atingem essa liquidez, ele compra de volta as suas posições vendidas e ao mesmo tempo posiciona ordens limite aqui embaixo para casar com as ordens de venda dessa piscina de liquidez, né? Então, os comprados aqui teriam stops de venda nessas regiões, né, abaixo do preço, em fundos abaixo do preço, e o market maker vai então empurrar o mercado propositalmente para essas regiões para ele poder se posicionar com eficiência. E calma aí. E é isso. Então ele também vai, além de recomprar, né, essa sua posição vendida, ele vai colocar ordens limite de compra aqui para absorver toda essa liquidez e não causar um slippage enorme, valorizando ainda mais assim a sua posição.
Essas piscinas de liquidez é o que a gente chama de liquidez externa do range, né? É uma liquidez que vai estar fora do range de negociação, né? Acima do topo ou abaixo do fundo. Essa dinâmica de compra que eu descrevi, ela é regida automaticamente por algoritmo, né? O market maker tem computadores sofisticados e um algoritmo utilizado para fazer essa negociação. E uma coisa que tem que ser compreendida é que essa dinâmica ocorre tanto em grande escala, em ranges maiores e tempos gráficos maiores, como em microescala, em ranges menores e tempos gráficos mais curtos. Mais para frente, quando a gente for para o gráfico, vai dar para entender melhor essa interrelação dos tempos gráficos, que é o mais importante aqui. Mas enfim, conforme os institucionais posicionam-se para capitalizar na alta, é iniciado um modelo de compra por esses algoritmos, né, que negociam as ordens dele. E esses algoritmos vão então seguir comprando até que chegue a alguma região cara, né, que seria ou acima do range ou em alguma região de liquidez, que seria também acima do range, ou que encontre alguma ineficiência. A gente vai falar um pouco mais sobre ela logo à frente. Mas enquanto o preço não chegar a preço justo, tanto para compradores e vendedores, quanto para vendedores, esse market maker que iniciou a sua posição a partir do range em equilíbrio, né, ele que causou o deslocamento. Então, enquanto ele não fundar a sua posição, ele vai seguir comprando. Ele não vai parar de comprar, compra, 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 aí até chegar ou, né, em prêmio, ou em uma liquidez externa, ou em uma liquidez externa maior, né, ele vai seguir comprando. A cada nova região de liquidez interna de compra, então, atingida, contando que essas instituições esperem preços mais altos, né, elas já fizeram a valoração e sabem que os preços estão baratos para elas, apesar do range, né, do posicionamento do range. Então, contando com isso, eles vão seguir comprando. O algoritmo vai estar utilizando essas regiões para vender parte das suas posições compradas, né? Então, conforme ele vem comprando aqui, ele está montando uma posição, ele chega numa região intermediária de liquidez, ele vai estar realizando parciais aí, né, que vão acarretar num retorno do preço, né, automaticamente. E isso faz com que essas posições reduzam a exposição, né, e a exposição a risco, e também quando ocorre a recompra, o preço médio dessa posição também vai estar melhorando cada vez que ele realiza e faz a recompra com o próprio impulso que é causado pela execução de parciais dele, ele vai fazendo a recompra e isso acarreta nesse retorno ao range anterior, né? Então, se vocês notarem, quando ele está comprando e ele atinge alguma região de liquidez e o objetivo dele é lá em cima, ele começa a vender parcialmente, isso vai causar um recuo no preço, ele vai estar recomprando de novo e esse recuo vai entrar para dentro desse range aqui, desse novo range formado. E esse é o que a gente chama de liquidez interna do range, certo? Então, como já sabemos da necessidade do ponto de liquidez, né, para a execução das ordens, para a execução de uma maneira eficiente, os grandes players do mercado que utilizam essas regiões e como eles agem para atingir esses pontos, né, empurrando o preço para baixo, a próxima peça que a gente tem que compreender, e já sabemos que a liquidez externa é a liquidez acima ou abaixo de topos e fundos, a gente tem que começar a compreender o que é liquidez interna. E aí, liquidez interna existem dois tipos. A primeira que a gente vai falar são as ineficiências, né? Ainda não, eu vou só falar em exemplo de compra aqui, tá, para ser mais prático. Mas no exemplo de compra,
conforme o algoritmo inicia um modelo de compra, né? Então ele vai ter lá o falso movimento e aí ele inicia um modelo de compra. Vão ter momentos que algumas regiões de preço são criadas devido à grande entrada de ordem de compra em uma quantidade tão grande, a quantidade que o preço, essa quantidade é tão grande que faz o preço se deslocar, causando uma ineficiência na execução, e isso acarreta numa pausa temporária desse modelo de compra para evitar mais slippage, né? A slippage é basicamente a ineficiência é uma slippage de uma ordem muito grande que entrou aqui e nesse período aqui, né? Na verdade começa por aqui, que aqui é um depois. Vejam que eu coloquei aqui, para quem não sabe, isso aqui é um market profile, ele vai estar dando quantas ordens foram executadas a cada preço, né? Então, aqui eu peguei dessa barra aqui até essa daqui. Notem que aqui tem um início do programa de compra, né? Então, muita compra entrando. E enquanto está tendo aqui liquidez de venda para casar essas compras, o preço não se desloca tanto. Já quando ele chega aqui, nessa região inteira aqui, não tem pouca ou quase nenhuma ordem de venda sendo ofertada, o que causa nessa slippage enorme que o preço vai, e é isso aqui que a gente chama de ineficiência, né? Como essas regiões tiveram essa rápida execução de compra, a gente presume que aqui é onde vai ter valor justo para compradores, porque aqui tinha um modelo de compra ativado e ficou claro para a gente que não teve interesse vendedor, que é o que a gente chama é, de desbalanceamento comprador e ineficiência de vendedores, né? Então a gente teve aqui um buy side imbalance, sell side inefficiency, que a gente vai ter aula semana que vem sobre, mas nada mais é do que um fair value gap. Tá? Então, compradores informados ao verem esses grandes movimentos, né? Não, peraí que eu pulei um pedaço. Então, quando ocorre essa slippage, né, o algoritmo vai parar de ofertar compra adoidado, como vinha ofertando, e, e a gente vai poder estar presumindo então que aqui foi uma região ineficiente. E o preço tende a retornar a essas regiões, né, e o que acontece nessas regiões? Os compradores informados que participaram desse movimento de alta vão estar subindo, né, com medo de uma reversão, vão estar subindo seus stops para essa região. Conforme mais vendedores informados vão entrando aqui também, o preço vai recuando até que o preço chega, né? Então aqui a gente passa para isso aqui, é o mesmo exemplo, só que considerando o profile dessa barra aqui também. Então entra vendedores até que chega na ineficiência e dentro dessa ineficiência o algoritmo novamente começa a entregar para compra e, e, e comprando essas vendas novas, tanto quanto os stops dos comprados aqui, né, que querem capitalizar nessa alta e tem medo da reversão. E então isso acaba balanceando essa região para compra e para venda, e o que demonstra que aqui houve uma entrega eficiente, né? Então esse algoritmo que entregou ineficiente todo esse range aqui, a partir de um momento que é suficiente lá para os cálculos matemáticos dele, ele vai ter a continuação do seu modelo de compra, porque ele entende que a slippage está paga aqui, né, por esse range de posicionamento que ele fez aqui. Zero comentários por enquanto, pessoal? Tá tudo bem aí? Até aqui, acho que é bem simples, né? Acho que o mais interessante mesmo vai ser no gráfico, mas eu preciso colocar na ideia de vocês como que funciona a ineficiência, né? E então vamos lá. O próximo, o outro tipo de liquidez interna, então uma liquidez interna seria a ineficiência e o outro são os blocos de ordem, né? Que os blocos de ordem
Daí eu peguei dessa barra aqui até essa daqui, porque a gente tem um bloco de ordem aqui. Então, primeiro eu vou começar sobre o que é, né? A cada movimento de baixa, quando o mercado está em um modelo de compra, novos vendedores vão estar se posicionando e os compradores institucionais, durante esses novos vendedores se posicionando, vão estar comprando, acumulando compras, né? A gente vê que tem bastante equilíbrio tanto de compra quanto para venda aqui. Quando os preços sobem e deixam esses vendedores em posições negativas, né? Então imagina que todo mundo que vendeu daqui para baixo, quando tem esse disparate aqui para cima, todo mundo que está vendido daqui para baixo está em posição negativa. Então, quando existem essas posições negativas, cada vez mais esses perdedores aqui, vendedores, vão buscar um recuo dessa alta para poder mitigar suas posições de perda, né? Então, se eles estão com a entrada aqui, eles vão deixar no break-even, né? Vão subir diminuir as suas expectativas, por assim dizer. E os compradores institucionais, por sua vez, eles vão agir para evitar que ocorra essa mitigação dessas posições vendidas para manter esses vendedores presos em uma posição perdedora. Que quando eles realizarem lá em cima, né, isso vai se tornar nova liquidez e vai contribuir com o movimento dos preços que o institucional já pretende, né, que os preços sejam mais altos. Então, ele vai estar mantendo esses vendedores armadilhados e, e sem falar também que outros compradores novos, ao verem esse movimento, vão estar querendo entrar em pullbacks e tudo mais. Então, essas regiões de baixa, né, num modelo de compra de alta, ela é bem populada com novas compras, né, com novas ordens de compra, o que vai impedir a mitigação dos traders armadilhados. Essas regiões a gente também chama de liquidez interna do range. Então, a gente vai ter aí a ineficiência e os blocos de ordem. E essa dinâmica vai ficar se repetindo até que o preço chegue a algum patamar de preço justo para compradores e vendedores e um novo ciclo vai se iniciar. O preço vai novamente lateralizar. Então, basicamente, a explicação de o que é liquidez interna e externa, acho que termina aqui. Se alguém tiver. Ah, não, tem mais coisa, peraí. Então, para concluir, né, a gente falou de liquidez interna e externa. Então, uma vez compreendido o que é liquidez interna e externa e, né, e qual é a função delas nos movimentos do preço, a gente conclui então sobre a entrega de preços. Como nós vimos, os preços estão sempre em busca de regiões de liquidez, né? Tem um motivo por trás disso, que é a necessidade institucional de estar efetuando um posicionamento eficiente. Ele vai estar sempre buscando tanto rebalancear a má entrega de um algoritmo, quanto buscar liquidez para se posicionar mesmo. Então é por isso, acho que muita gente aí pode já ter ouvido falar que o preço está sempre em busca ou de ineficiências, ou rebalancear a ineficiência, ou em busca de liquidez. É mais ou menos essa dinâmica que ele vai estar fazendo. Quando os preços estão equilibrados para compradores e vendedores, como a gente viu lá no começo, a gente sabe que caro e barato é apenas uma questão de altura, né, de alto ou baixo. Porém, quando o mercado entra no modelo de compra, para manter, no exemplo eu peguei um parecido ali com o diagrama. Então, quando o mercado entra num modelo de compra, ele inicia uma tendência de alta. Nós temos que pensar diferente de alto e baixo para entender o que é caro e barato, né? A gente vai ter que pensar em termos de liquidez. Ah, peraí.
a gente vai ter que começar a pensar em termos institucionais, né? O que que é caro ou barato. Então, como a gente entendeu a dinâmica de como o institucional vai estar agindo, né, de como o institucional vai estar agindo em cada região dessas, né, seja em liquidez interna ou externa, a gente vai começar a analisar os movimentos de preço baseado em liquidez, né? Então, se a gente identificou aqui que ele iniciou um modelo de compra, beleza? Ele fez a manipulação e começa a reverter. A gente vai começar a pensar em caro e barato, não só pelos novos ranges que vão estar sendo formados, como também para as ineficiências, né? Então, teve uma entrega ineficiente, ou aqui também tem um bloco de ordens, a gente vai entender que essa é uma região barata para o institucional que está agindo ali nos preços. Então, essa dinâmica que a gente vai estar utilizando até atingir uma piscina de liquidez, né? Ele vai atingindo piscinas de liquidez, aí retorna para a liquidez interna, vai para a piscina de liquidez novamente, aí retorna para a liquidez interna, esse order block aqui, vai para a piscina de liquidez interna, liquidez, e é assim que a gente vai ter que estar pensando em termos de caro e barato. Já já a gente vai para o gráfico. Eu, eu gosto de fazer esses vídeos, essas aulas em vídeo, porque eu sempre sinto que está faltando concisão, sabe? Mas eu espero que tenha ficado um pouco claro, que daqui a pouco a gente vai para o gráfico e a gente vai analisar essas mesmas coisas aqui, lá no gráfico, e aí você. Bom, enfim, vamos seguir aqui. O market maker, ele é o verdadeiro responsável pelos movimentos de preço, né? Ele já sabe que está barato antes da gente, é o dinheiro informado, o smart money, e ele sabe que os preços vão ficar mais caros no futuro, então se a gente vê que o institucional se baseia em liquidez para executar suas ordens massivas, a gente pode presumir que um modelo de compra haverá preço justo para compras em liquidez interna, até que os preços cheguem a algum topo, que é a liquidez externa, que é basicamente isso que eu expliquei por aqui, né? Então, quando ele está no modelo de compra, ele vai ficar navegando entre liquidez interna e externa, interna e externa. Nós não temos saber qual é a valoração feita, né, pelo market maker que está empurrando esse mercado para cima. Então a gente não tem como saber aonde que vai parar, mas a gente tem que saber, tem como saber através de liquidez, né, de pontos de liquidez, quais são os pontos de virada do preço. Se ele está numa tendência de alta, a gente vai esperar que ele vá para externa, interna, externa, interna, externa, interna, né? E quando ele está em equilíbrio, é questão de caro ou barato, né? Ele vai ficar indo para caro, barato, caro, até que a gente vai identificar um primeiro desequilíbrio. Ele vai estar atacando alguma piscina de liquidez. Sempre que há uma expansão, ele está atacando algum ponto de liquidez, até que ele chega num ponto de liquidez interna, né, que aqui é um bloco de ordens. Então ele é liquidez interna, só que é de um range muito maior, né? Então ele está pegando externa de todos esse range aqui, né, desse range daqui até aqui, mas ele também está pegando interna de um range maior. Se subir no tempo gráfico, você provavelmente vai identificar que isso daqui é uma única liquidez interna. E a gente vai estar presumindo quais são os pontos de parada dele, não onde que ele vai parar, né? A gente não tem como saber se ele atingindo essa piscina de liquidez vai ser o suficiente ou não. Tem algumas técnicas de projeção, mas que não vem ao caso, mas no geral a gente tem que imaginar que cada vez que ele toma liquidez interna, o próximo objetivo dele seria a liquidez externa, em um modelo de compra, né? Então, em um modelo de compra, cada vez que ele toma liquidez interna, ele tem que buscar liquidez externa. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, ou pode ser lá na China. Não importa. Mas o objetivo de liquidez interna em um modelo de compra é liquidez externa, tá? E do mesmo modo, o contrário também serve para venda, tá? Tudo que eu estou falando, eu estou dando só exemplo de compra, mas também serve para venda. E isso me leva ao último e super importante ponto de objetivo de liquidez, né, que é a utilização dos tempos gráficos.
Lembra que eu fiz um diagraminha lá, né, para se ter uma noção de fundo de longo período, né? Então aqui a gente tem um fundo maior, a gente tem outro fundo maior, tem outro maior. Então quanto mais fundos estiverem acima desse fundo, mais tempo ele demora e maior seria o tempo gráfico no qual você vai identificar um fundo nessa região também. Ou seja, essa é uma região de liquidez muito forte. Tá? Então, ó, o mesmo vale para esse fundo aqui. E assim, quando a gente for para o gráfico, essa parte vai ficar mais. Eu não consegui diagramar essa parte muito bem, mas no gráfico acho que vai ficar mais claro. Eu tenho um vídeo super antigo, né, e bem de iniciante no YouTube, fazendo conteúdo sobre isso aqui, né, sobre leitura de fluxo de ordens. E apesar da qualidade que está lá, ele está bastante bem explicado, né, ele é inteiramente baseado numa aula do ICT, mas é, aqui eu adicionei algumas coisas do meu próprio conhecimento. Eu acho que por causa dele que eu tentei caprichar aqui nesse vídeo e demorei tanto para montar isso aqui. É um assunto super importante e nesse vídeo que eu fiz no YouTube, eu começo dizendo uma grande verdade, que 10 minutos do que está sendo demonstrado aqui, feito por cada um de vocês, né, depois que vocês pegaram essas peças de liquidez interna, liquidez externa, modelo de compra e equilíbrio, ou modelo de venda, lógico, 10 minutos de vocês utilizando isso no gráfico, indo no seu gráfico, eu vou demonstrar aqui como você pode fazer, mas 10 minutos de cada um de vocês é muito mais construtivo do que eu ficar aqui por horas demonstrando para você como que o preço está sendo entregue. Então, depois que eu terminar aqui, eu sugiro que vocês vão no próprio gráfico de vocês e brinquem com essas informações aí. Quando eu terminei de montar isso aqui, apesar de super importante vocês compreenderem a lógica por detrás de liquidez e ineficiência, nada vai evoluir a sua leitura de preço quanto você navegar nos seus próprios gráficos e compreenderem melhor isso aqui que eu estou tentando explicar para vocês. Eu vou mostrar mais ou menos como que é. Só tem mais um slide aqui, a gente já vai para o gráfico. Esse é um modelo para falar, né, de uma interação que é bastante importante. Quando vocês estiverem lendo o fluxo, vão ter viradas e expansões inexplicáveis, né? Imagine que aqui está aquele exemplo de diagrama que eu usei no começo. Então imagine que tudo isso que está atrás seria o tempo gráfico menor. Aqui a gente tem a liquidez externa, né, esse retângulo maiorzão aqui. E com muita frequência, né, assim, na verdade é sempre, né, em algum tempo gráfico vai ter liquidez interna casando com uma liquidez externa. Então muitas vezes vocês não vão poder, às vezes que vocês não vão estar identificando aonde que está a liquidez, é porque ela se encontra em algum outro tempo gráfico. Então, esse aqui é um modelo para falar dessa interação que é bastante importante, né? Quando tiver no gráfico, bom, a gente já vai para o gráfico. Imagino que vocês já tenham o suficiente para compreender as ineficiências, né? Que são os order blocks, prêmio e desconto, e depois dessa explicação aqui, entenderam o que que é liquidez, né? Que a gente tem liquidez externa e interna. São apenas 4 pontos que a gente vai estar precisando para estar lendo o fluxo, que é liquidez interna, que são order blocks ou fair value gaps, ou liquidity voids também. A gente ainda não teve aula de fair value gap ou liquidity void, né? Então quem não, não sabe do que eu estou falando ainda, não se preocupe, a gente vai chegar lá. E outro ponto é liquidez externa, que são topos e fundos. Outro ponto é estágio de entrega, que eu falei um pouco aqui, mas a primeira aula do ICT tem muito bem explicadinho, né? Tem no nosso canal também, que são os 4 estágios de entrega do preço, né? Que é acumulação, reversão, expansão, peraí, é acumulação, expansão, reversão e retração, são os 4 estágios, e tudo vai se casar com essa leitura, tá? Então, eu não vou explicar o que é cada um aqui, mas é bem simples, até pelo nome já dá para entender mais ou menos, né? Então,
Uma retração qual que é o objetivo de uma retração? Liquidez interna. Qual que é o objetivo de uma reversão? Liquidez externa. Qual que é o objetivo de uma expansão? Liquidez externa. E assim a gente vai interrelacionando essa leitura, né? E por último, né, dos 4 pontos que eu falei, é a combinação de tempos gráficos para vocês ganharem noção dos objetivos de liquidez. Então a parte teórica é basicamente isso. O que, o como vocês podem utilizar isso, né, para ganhar experiência e compreender, é simplesmente você pode ir em qualquer tempo gráfico. Eu vou fazer aqui no diário, que dá para a gente quebrar ele bastante. Então a gente vai entender primeiro que, deixa eu começar numa consolidação que fica bonitinha. A gente tem o preço em equilíbrio. Renato, Ah, eu já tinha feito. Oi, Renato, posso fala fazer uma comigo. sugestão que eu acho que está muito recente aqui, eu acho que uma grande maioria viu o que aconteceu ontem. Hum, E certo. ontem eu acho que tem um exemplo legal, cara. Eu inclusive, quando eu estava montando a aula aqui, eu fiz com o exemplo de ontem, ó. É bem ele Foi esse mesmo. daí? Ah, não, desculpa, não foi Beleza. não. Não foi não, não foi não. Mas eu tenho aqui de Não, não ontem foi também porque alguma teve uma coisa. É, foi manipulação aqui, ó. antes, no começo, Foi né? Às aqui, ó. 9h30, né? O outro exemplo foi aqui, ó. Foi esse aqui é de ontem, ó. Ele está acumulado, aí ele manipula e distribui. É o exemplo que eu utilizei ali no gráfico mesmo. Mas sim, posso fazer por aqui também. É que ali eu tinha desenhado já e aí eu sei que era um range bacana para explicar, mas pois bem, façamos aqui com o de ontem, tá? Então a gente tem aqui esse range, né, primeiro, certo? Esse aqui era a última figura aqui, ó. Essa figura aqui, é bem ontem. Então, aqui a gente tem o preço em equilíbrio, né? Pré-CPI, a gente sabe que o preço tende a acumular para gerar liquidez, né? Tá todo mundo esperando a divulgação dos dados. Então, enquanto o preço está em equilíbrio, a gente pode até pensar nesse range aqui, né? O preço vai estar indo para prêmio, desconto, prêmio, toma liquidez. Essa é a primeira. Aqui o mercado entra num modelo de venda, só que não para uma hora aqui, né? Se a gente vê numa hora, ele fica aqui só 2 barras, mas se a gente olhar num tempo gráfico menor o que aconteceu com isso aqui, né? Acho que talvez Era esse exatamente range. aí que eu queria que você mostrasse mesmo, Renato, nesse tempo gráfico. Beleza. Então ele vem, toma a liquidez externa, né, de todo esse range aqui, inicia primeiro um programa de venda, e é muito bom mesmo esse exemplo, porque ele já demonstra o intercalamento que você vai ter que fazer para você entender, né, a fractalidade que o algoritmo trabalha. Então a gente vê que nesse range aqui, a gente pode pegar daqui, né, um range menor, ele tem aquela característica onde ele vai estar acumulando até que ele toma, né, esses topos do dia praticamente, né, que pega um pouquinho do dia anterior, mas desde o dia anterior todo mundo que vendeu e não realizou por algum motivo está com seus stops aqui, né? Então ele vem primeiro inicia esse programa de compra, né? Aliás, de venda, né? Então ele empurra para cima para atingir a piscina de liquidez. Aqui é onde ele vai estar acumulando suas ordens, né? E aí pancada para baixo. E olha que interessante, se a gente pegar um fractal menor ainda, né? Se a gente pegar aqui aconteceu basicamente a mesma coisa, né? Ele vem acumulando até que ele toma a liquidez, né? Inicia um modelo de compra curtinho aqui. Se a gente descer por 1 minuto, acho que fica claro isso aqui. Acho que fica. Então, a gente tem esse range aqui, né? Aí ele vai, primeiro toma liquidez de compra, depois toma de. Ah, não, aqui já é depois, né? Ou não? Não, não é não.
você ver como confunde, porque é a mesma coisa, só que em vários fractais diferentes. Então aqui num microfractal, ele está acumulado, ele inicia um programa de venda que é o quê? Ele toma liquidez para cima, depois despenca, né? Despenca até onde? Até uma piscina de liquidez, né? Liquidez interna desse range bem maior aqui, bem mais antigo, né? Então aqui a gente tem um outro range antigo, ele vem em desconto, né? E aqui, se a gente subir um tempo gráfico, vai ter alguma ineficiência ou algum bloco de ordem, que eu não quero perder o exemplo aqui, mas eu posso mostrar daqui a pouco, mas tenho certeza que tem. Pode identificar aqui, ó, pelo movimento de baixo aqui, ó. Isso aqui é um order block, não é? A gente subir aqui para os 5 minutos, isso aqui vai ser um order block, que é onde para o preço. E aí a gente sobe para o 15 minutos. Aqui dentro ocorre a mesma coisa, né? Então a gente tem esse modelinho pequenininho aqui que a gente viu no minuto. Aí no 15 minutos a gente tem essa mesma ocorrência acontecendo, né? Então a gente tem aqui um range um pouco maior, talvez fosse melhor visualizado até um tempo gráfico maior, mas ele basicamente faz isso. Esse aqui é o mesmo exemplo, né? Seria o mesmo do 1 minuto. Mas aí acima dele a gente tem aqui, qual que eu tava? No 4, numa hora. Aí numa hora ele já trata desse range bem maiorzão aqui. Deixa eu tirar esses caras aqui. Ó, vê que aquela pancada do 1 minuto que ele dá, ele vem aqui nesse rejection block aqui, ou seja, a liquidez interna, que teve um movimento baixista, que onde o institucional estaria comprando. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, peraí. Aí ele vai, reverte aqui, né? Então isso aqui na verdade não foi uma reversão, foi uma retração em um tempo gráfico menor. Foi uma reversão, né? Ele toma mínimas aqui. Se a gente for num tempo gráfico menor, terão mínimas aqui. Aí ele vai lá em cima, toma essa piscina de liquidez, inicia um modelo de compra vendendo, né? Para atingir aqui. Dentro de um modelo, assim, dentro de modelos de compra terão modelos de venda, né? Isso com prática e assim, observando essas questões, prometo que fica mais evidente assim para vocês essas fractalidades do mercado e toma lá a liquidez de fundo e dispara, né? E aí dispara até onde? Tem essas máximas aqui. Aqui a gente tem ineficiência. Aqui a gente tem um bloco de ordens, certo? Aqui também. Então o preço só vai. Parou aqui nesse pequeno bloco de ordens hoje. Então, eu tenho mais 2 pontos para fazer aqui. O primeiro é que quando a gente identifica um modelo de compra, a gente vai estar identificando ele para aquele tempo gráfico, né? Então, vamos pegar um range aqui, né? Vamos supor que ele iniciou aqui um modelo de compra. Então, ele vai ter aqui esse order block aqui, né? Que é a liquidez interna. Ele tem essa ineficiência aqui. Essa ineficiência aqui é de venda, né? Então, aqui, liquidez interna de venda. Aqui a gente tem um bloco de ordens também, beleza. Aqui a gente tem máximas, né, que ele vai estar acumulando. Mas enfim, aqui nesse range grandão aqui, a gente não tem como presumir que o mercado virou ainda. Só que nesse menor aqui, a gente já vê que ele está trabalhando com liquidez externa, né? Ele toma liquidez interna, atinge ineficiência contrária, recua até liquidez interna. A partir desse momento aqui, quando a gente identifica, né, a gente supõe que ele está em um modelo de compra,
o próximo objetivo dessa liquidez, a gente deve analisar nesse gráfico aqui, nesse tempo gráfico aqui. Que seria o quê? Se ele está em um modelo de compra desde aqui, ele tem que, no mínimo, tomar... na verdade, não é o topo, tá? É o topo do corpo, que é onde está o grosso do volume. O grosso do volume sempre vai estar nos corpos. Então, se você identificou uma reação de order block, o primeiro objetivo dele, né, o objetivo dessa liquidez interna, é a liquidez externa. E a liquidez externa ela começa no corpo, tá? A gente estudou aí essa semana o rejection block, ele tem a ver com isso, tá? Então, ao invés de block, deixa eu usar outro aqui. Certo? A piscina de liquidez começa no corpo, ele voltou aqui, né? Voltou nesse rejection aqui, né? Não conseguiu nem baixar da metade, que é também um propulsion, né? É um bloco de ordens, que é a liquidez interna. Então ele volta aqui. Quando a gente identifica que ele reage aqui, qual que é o próximo objetivo dele? O topo. O mínimo, né? O objetivo mínimo. A gente não tem como saber a valoração do algoritmo até onde que ela visa buscar. Só que a gente tem como saber quais são os pontos de liquidez que são prováveis que ele toma. A gente não tem certeza que isso aqui é um modelo de compra, tá? A gente não tem certeza que isso daqui está em viés de alta, vamos supor assim. A gente não tem certeza que isso daqui está em alta. Então, qual que seria o objetivo dessa liquidez interna aqui? No mínimo, liquidez interna de venda, certo? A gente tem um order block aqui. Então, se a gente está num range que a gente não sabe que ele está em modelo de compra, o objetivo da liquidez interna é a liquidez interna contrária. Se a gente está no modelo de compra, o objetivo da liquidez interna é a liquidez externa. Seria topo, né, a partir do corpo da vela. Isso, pessoal, vocês podem em qualquer tempo gráfico e analisar. A gente tem aqui uma ineficiência. O preço respeitou essa ineficiência, né, tem um bloco de ordens aqui. Primeiro objetivo, aqui, topo do corpo. Aqui, se a gente não tem noção, né, aqui ele consolida um pouquinho. Veja o que ele faz quando ele consolida. Ele vai dar uma expansão, retorna na liquidez interna. Ao invés de ele romper já de primeira, ele dá uma consolidada aqui. Aonde que ele consolida? Liquidez interna de venda. Bloco de ordens. Aí ele retorna aqui. A gente está analisando todo esse range aqui, né? Todo esse range inteirão aqui. Quer dizer, até aqui, só formou até aqui. Então ele vai, atinge aqui, ele gera aqui uma própria liquidez, né? Tem topos aqui e tudo mais. Então aqui é a liquidez externa. Atingiu a liquidez externa, ele recua para a liquidez interna. Se ele está autista, primeiro objetivo é o topo da vela. Se ele está equilibrado para compradores e vendedores, primeiro objetivo é a liquidez interna. Aí, por que eu falo que você compreender isso daqui vai te ajudar a ler o preço? Quando você tem, vamos pegar um exemplo bom aqui. Quando você tem um tempo gráfico maior, certo? Por exemplo aqui, quando você tem, né, que aqui é muito rápido, não vai dar para exemplificar bem, peraí. Aqui tá bom. Então, beleza, a gente está aqui, a gente identificou aqui algum ponto de virada, né, possível do preço. Ele vem aqui, só toca nessa ineficiência aqui. Tem coisa, se eu não me engano, tem. Isso daqui é tudo um order block de 4 horas, se eu não me engano. Não, a gente está no 4 horas. Isso aqui é um order block do diário, se eu não me engano. Isso, é um order block do diário, né? Então a gente tem aqui o order block do diário. Ele tocou no order block do diário e
Aqui a gente identifica que ele entrou no modelo de compra, né? Então aqui ele faz outro order block, ele vem, preenche liquidez interna de venda, né? Aqui, tá? E aí ele retorna nesse order block. Quando a gente tem essa leitura de que esse order block vai respeitar o preço, a gente tem todo esse range aqui para trabalhar, né, na verdade até aqui, no mínimo, esse range aqui de alta para trabalhar em tempos gráficos menores. Deixa eu mudar de cor aqui para mim não me perder. Ah. Então, quando ele chega aqui, a gente tem, né, e a gente está esperando que, quando a gente identifica, né, essa virada aqui nesse order block do 4 horas, a gente tem todo esse range aqui para trabalhar com segurança de que ele vem buscar no mínimo a liquidez externa. Cadê o exemplo? A liquidez externa do 4 horas, que é aqui, no mínimo, né? Se você pega num diário, que ele está trabalhando esse cara aqui, né? Então ele veio até aqui, retorna aqui. Aonde que tem liquidez externa no diário aqui? Então, se a gente identifica uma virada aqui, qual que é o próximo objetivo? Se ele está baixista, já tem aqui bem pertinho, né? Deixa eu apagar tudo isso aqui. Se ele chega no order block aqui e a gente vê a reação do order block, né? E ele está baixista ainda, a gente tem só esse range aqui para trabalhar, né? Quando ele começa, na verdade, daqui, né? Só esse range aqui. Só que só esse range aqui é um range diário. Então, por mais que ele continue baixista, e a gente errou, né, que isso daqui é um ponto de virada, quando a gente identifica uma reação daqui, a gente pode esperar em tempo gráfico menor, utilizar essa região, no mínimo, daqui até a liquidez interna ali, que a gente marcou do diário, a gente pode imaginar uma alta, certo? Dá para entender isso aqui que eu estou falando? Hello? Entendendo, Renato, eu acho que só o desafio é no ao vivo, no tempo real, juntar tudo, né? Olhar o diário e tal, marcar a região e imaginar que ele Cara, vai buscar ali, entendeu? mas Então, acompanha comigo Renato, aqui, ó. No diário aqui, certo? O preço aqui veio aqui, nesse dia aqui, ele veio e tocou esse order block. Beleza? Daqui, Beleza, certo. ele tocou aqui, nesse dia aqui. Aí você vem negociar nesse dia aqui, certo? No dia 9. No dia 9 você já sabe que ele tocou um order block. Você já tem essa região inteira marcada no dia 9. Daqui para cá, principalmente quando ele começa a ganhar topos, né? Você tem essa noção de que esse range todo aqui, ó, você vai ter para trabalhar. Aí, claro, né, para você identificar essas regiões e ter tudo isso marcado no seu gráfico, exige experiência, e é por isso que eu falei, né, logo lá no, acho que é a quarta palavra que eu falo, né, com experiência e prática, isso daqui é algo que você vai conseguir ver automaticamente num minuto. Por quê? Quando você está ali entrando, por exemplo, sei lá, vamos supor que você negocia Fair Value Gap, tá? Aí você está aqui, né? Aí nem sei se isso aqui é uma compra, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, eu tô dando um exemplo aqui. Aí você vem aqui, tá? Você formou um order block, seguido de Fair Value Gap, você botou sua comprinha aqui. Qual que é o primeiro objetivo que você deve esperar? Ali, externa. Quando você vê ele começa a fechar aqui para baixo,
né, você vê que a liquidez está falhando. Você vai ter aqui um order block que está sendo Isso. formado. Você vai ver o preço reagindo desse order block. Então, claro, pessoal, isso aqui nem eu que já sei disso aqui há algum tempo não faço esse tipo de coisa, que é o quê? A partir do momento que você vê esse order block aqui sendo formado, você pode puxar ali sua ordenzinha ali para o 0 a 0. Por quê? Porque você está vendo que ele não está em um modelo de compra. Ele não está fazendo o que se é esperado de um modelo de compra, que é o quê? É tomar liquidez interna e buscar externa. Quando ele vem aqui, toma interna, aí ele sobe aqui para a interna contrária, você, opa, tem uma coisa errada aí. Ele vem de novo, toma os fundos aqui, né, toma a liquidez externa, isso de 1 minuto, tá? É bem porco, bem rápido. Mas aí, beleza. Aí você vê esse novo displacement aqui, quebrando estrutura e tudo mais. Tem um novo Fair Value Gap aqui. Vamos supor que você pôs uma ordem aqui, você vê ele preenche o Fair Value Gap, mas respeitando essa liquidez interna, né? Então aqui, gente, nesse range aqui, Se voltasse na região ATE também, né? Nesse caso aí que quebrou a estrutura assim, aí. sempre desconto, né? Aqui vê Desconto, que é ele isso, está meio exato. Aham. equilibrado, ele retorna em alguma. A liquidez interna, acho que isso é um ponto que eu esqueci de falar. A liquidez interna, a gente sempre vai valorizar, se a gente está visando uma compra, a gente vai valorizar ela abaixo dos 50%. Agora, isso aqui é mais uma coisa para você ter, né, a manha ali de você na hora que está rolando aqui 1 minuto. É por isso que eu acho que o grande proveito está quando você faz essas leituras nos tempos gráficos maiores, para você saber quais são os objetivos de liquidez que estão rolando ali, entendeu? E o que esperar. Certo, entendi. Mas no 1 minuto também, eu fico lendo o preço, mano. Quando eu tô na minha operação, eu fico lendo o preço. É isso que eu ia falar, aquele dia que alguém perguntou mas vocês olham acho que foi no chat, vocês olham o swing, e geralmente quando eu tô na operação, eu também fico olhando, ou no 1 minuto, e geralmente eu entro pelo 5, né, então eu fico de olho no 1 minuto na formação do swing, porque se ele forma um swing bonitinho ali contra a minha operação, pode ser uma chance que eu tenho de proteger ali, né, e gerenciando enquanto eu tô nela, né. Sim. O problema que pode ter é se você. Pessoal, se alguém tiver com eco, abaixa o volume da minha live, tá? É porque eu não sei porquê, mas minha live transmite a voz de quem tá falando fora eu, e aí duplica. Mas é só tirar o volume da minha live. Vocês estão ouvindo eu pelo meu microfone, não pela live, tá? O que eu ia falando? Ah, sim, o problema tá em você ficar lendo o preço num minuto quando você tem uma estrutura formada de 15 minutos, sabe? Aí, tipo, Sim. dentro dessa reação de um order block de 15 minutos, deixa eu pegar um aqui para mostrar. Vamos pegar essa aqui do diário. Dentro dessa reação de order block do diário, né, que a gente está esperando que o preço vá até lá, o preço vai entrar em modelos de venda também, né? Vão ter momentos. Aqui nem tanto. Aqui dá para dizer que acho que num minuto aqui entrou um modelo de venda, talvez nos 5 minutos. Então vão ter modelos de venda também. E aí, se você está analisando aqui só o 15 minutos, você vai ver um order block de 15 minutos. Qualquer order block que você vê de 15 minutos e você vê o preço reagindo dali, você vai achar que o preço virou. E realmente vira, tá? Uhum, Realmente ele sim. vai virar. Principalmente ele chega em prêmio do range que a gente tá estipulando para ele, né? Ou se a gente não quiser presumir o range, a gente pode também utilizar o range anterior baixista, né? Ele chega em prêmio aqui desse range baixista. Quando ele atinge regiões, né, de liquidez interna, ou de externa também, em prêmio, ele vai reagir, né? Então, em um tempo gráfico menor, ele vai ter uma tendência para baixo. Só que é por isso que você tem que estar lendo assim os tempos gráficos com os quais você vai estar trabalhando. Se você está trabalhando pelo diário aqui, você vai ter que segurar isso daqui, infelizmente. Ou, né, assim, se você for muito habilidoso, e é difícil, né? Isso aqui exige muita prática, muita experiência, muito backtest.
Eu não sou uma pessoa profissional nisso, né? Vocês viram a dificuldade enorme que eu tive de montar essa aula de uma maneira concisa e também de apresentar. É porque eu não sou tão proficiente nisso, mas isso é algo que me ajuda muito a ler preço, né? Então, se você está trabalhando aqui com um range diário, cara, você pode, quando você vê assim, 15 minutos, você pode fazer uns scalp ali interno, né? Sair da sua posição, reentrar mais baixo. Isso são coisas que, assim, no futuro, quem sabe a gente não evolua para ser capaz de fazer isso. Porque o preço vai reagir dessas regiões, né? Principalmente o swing é muito importante, né? Com devido contexto, porque ele vai indicar confirmação de que essas regiões de liquidez interna ou externa estão sendo trabalhadas. E aí, a partir do momento que ele. Aqui, ó, nesse range ele está autista. Ele foi lá, negociou liquidez interna, bloco de ordens, né? E aí ele deu essa baixa aqui. A partir do momento que ele está dando essa baixa, mesmo que ele esteja, mesmo que ele esteja autista, ele vai atingir algum objetivo de liquidez interna Sim, ou até externa. Então, sim, enquanto sim. ele não atingir um objetivo de liquidez, você não tem por que, assim, se você for segurar para o alvo diário, você não tem por que ficar preocupado com isso aqui, né? Enquanto, assim, é difícil, né, cara? Se você ficar olhando pelo 15 minutos, negociando aqui pelo range diário, você vai passar um puta desespero aqui, né? Quando você vê uma pancada dessa. Só que aí o que você pode fazer é gerenciar a sua posição. Você faz parcial aqui, quando ele retorna aqui para desconto, né, desse range todo, tomando bloco de ordens, né? Aqui deve ter alguma ineficiência numa hora, talvez. Tem várias, né? Ó, pra você trabalhar com o diário, é bom você. O lower time frame é 1 hora, né? Já passamos Isso, isso. sim, sim. Aham. Então aí você vai estar olhando aqui, tem aqui uma espécie de liquidity void, né? Talvez no 4 horas seja só um fair value gap. E nesse caso aí do 15 minutos, ele voltou ali para pegar aquela liquidez interna que tem meio que dois fundinhos relativos ali, né? Duas medium relativas também, e já No reagiu 15. para cima de novo. É, no Então, no 15. tempo gráfico menor, eu acho que vocês já devem ter ouvido eu falar. Eu adoro isso, esse padrão, que é o quê? Fundos acima de uma ineficiência. Eles são extremamente atrativos para pullback, né? Então a gente tem aqui uma ineficiência do 4 horas e no 15 minutos aqui a gente vai ter esses fundos relativos aqui, né? É um pouco É inclinado, que é mais até uma dica melhor. aí. Então, e aí ele vem negociar até essa região de bloco de ordens aqui. Negociou aqui, fez o swing. Se ele está baixista, o mínimo que a gente pode esperar é que ele volte aqui, liquidez interna, bloco de ordens, né? Porém, né, a gente vai estar analisando os ranges também. Então, a gente vai estar esperando que ele volte pelo menos em algum PGRA, né, que são em alguma liquidez, né? PGRA nada mais é do que formações de liquidez. Acho que depois da aula de hoje ficou explicado, né, o porquê. Assim, não tem uma aula do ICT falando aquilo sobre o institucional que eu falei hoje, mas diante de tudo que ele me falou sobre liquidez, foi isso que eu concluí. Isso que eu tentei trazer para vocês aqui, de como funciona esse bichão que chama algoritmo. Então, quando você tem esse deslocamento aqui, você vê que ele está reagindo do bloco de ordens aqui. O primeiro objetivo que você vai ter é o ponto médio. Se alguém aí já fez a mentoria 2022, ele fala que o alvo está no 50% do deslocamento anterior. Por quê? Porque mesmo que você tiver com viés errado, a chance dele negociar até os 50%, né, quando ele faz um swing, e aqui não É é qualquer grande, né? swing, né, é muito grande. É por isso que o modelo 2022 é muito bom, porque ele tem objetivos de liquidez. É muito fácil o preço fazer isso. Quase que E pelo qualquer menos fair value para fazer uma gap, parcial, né? Também, né, Renato? sim, para quem gosta Para de usar, fazer uma sim. primeira parcial já ficar seguro na operação também, né? E já é um baita Renato, movimento, né?
Você pegar uma reversão até a metade do range que deu essa reversão, já vai estar movimento geralmente. Posso tirar uma dúvida, Renato? Claro. Manda aí. Ali no 4 horas, por exemplo, a piscina de liquidez, então, ela inicia por exemplo, no que eu vou falar ali do candle de 4 horas, seria na abertura dele. Olha onde o preço está agora, e você olhando para a esquerda ali, tem um candle, certo? Ele deixou um pavio. Vou te falar qual ele é. Ele é o do dia 3, 6 horas. Falando, Dia 3? 4 horas. Isso, 3 às 6 horas. Seria esse 6 cara aqui. horas. Isso, marca ele aí. Então, a liquidez, a piscina inicia aí, é isso. A piscina está aí, o início dela. Na verdade, em um fractal menor, sim. Porém, no 4 horas, tem que ser no topo, tá? Então, é o corpo do topo. Mas, assim, se você descer num fractal menor, você vai ver que isso daqui ele veio para baixo, aqui ele negocia para cima e ele desce. Então, se a gente for por 1 hora, talvez... por 1 hora ele tem um bloco de ordens aqui. A liquidez do topo estaria aqui. Liquidez externa de topo. Sim, o que Mas eu digo aí liquidez é o seguinte. externa, a liquidez externa, você quer identificar ela em topos, tá? Então, num Sim. fractal menor aqui, você vai encontrar um topinho aqui. Você vai encontrar um topinho aqui, mas aí seria no topo desse corpo, se a piscina de liquidez aqui for aqui, assim, se essa região de preços for aqui o algoritmo que está em modelo de compra, acho suficiente. Aí é um pouco complexo, né? Não é qualquer topo que a gente vai olhar. Renato, Sim. aí eu tenho uma pergunta para fazer. Aí é uma questão de análise, tá? Olhando para o tamanho do movimento que o institucional usou aí para levantar esse preço, é razoavelmente pensar que a piscina de liquidez não estaria naquele topo ali. Aqui? Então, ele pode. Aqui, ó, o que eu acho Pode dessa alta estar, aqui? pode, mas eu acho pouco provável, né? Porque olha o tamanho do movimento que ele fez. Teoricamente. Aqui, esse movimento aqui a gente tem o que a gente chama de Low Resistance Liquidity Run, né? Que aqui são poucos os pontos de liquidez diante dessa queda toda aqui. Aqui tem muita ineficiência dentro desse range aqui, quer ver? Cadê o bichão? Tá aqui. Falando de projeção, a gente também pode traçar a projeção do topo da população é o mesmo que eu tô com agora. Você deu uma cortada, brother, eu não entendi o que você falou. Falando um pouco de a gente poderia traçar uma topo da manipulação até onde tocou para projetar mais ou menos onde é a liquidez interna. Eu acho Tá que você pipocando ainda tá muito. picotando, mas eu acho que eu entendi o que você falou. Que a gente pode, sim, a gente pode utilizar os ranges tanto da manipulada quanto os de acumulação como projeções de alvos, né? Mas liquidez eu acho superior a alvo. Eu gosto quando o alvo casa com alguma liquidez. Talvez o João possa ter uma opinião diferente, porque eu não uso muito projeção para alvo, mas eu entendo que liquidez, assim, quando eu falei ontem sobre essa aula, uma coisa que eu prometi para vocês e que eu acho que vocês, praticando isso daqui, vocês vão conseguir, sem dúvida justificar todos os movimentos do mercado. Vocês podem não conseguir prever, mas justificar todos vocês vão conseguir. E através disso, né, você praticando e botando experiência nisso, você desenvolve, aquilo que eu escrevi bonitinho, né? Quando eu escrevo, eu consigo pôr as palavras melhores. Mas você consegue desenvolver uma análise crítica muito melhor do que o preço está fazendo, uma análise até preditiva, né? Então, assim, tem valia você saber o que aconteceu no passado? Cara, você não vai conseguir operar isso, mas com a devida experiência, a devida prática, você sabendo o que é provável que aconteça, você consegue jogar isso para o futuro e aumentar suas probabilidades.
beleza? Eu vinha falando aqui, Quando eu, Mark, quando eu olho para esse movimento, por que da minha pergunta? Quando eu olho para esse movimento, eu olho para a barra ali que ele deixou no meio do movimento, aí onde, um pouquinho antes do teu TPO aí. não entendi. Foi quinta-feira às 11. Essa barra aí, que ele deixou esse topinho aí, né? Que ele Esse tinha fechado que ele já tinha aí voltado ali num ponto lá de trás para dar continuidade ali na queda. Agora que ele voltou, retomou, eu entendo que a liquidez, no caso interna, estaria nessa região. Seria isso? Ou seja, depois que ele tomou essa região, Ó, a gente já está trabalhando com esse, com outro time frame, teria que aumentar, na verdade. Não, o outro que tu tava ali, o anterior. desse aqui. Então, no caso, a liquidez interna estaria aí. Quando ele estava lá no fundo, que ele voltou. Desse A range liquidez aqui, interna, a liquidez isso. interna, ela se dá aqui nesse tempo gráfico por esse bloco de ordens aqui. Ele não tem ineficiência em prêmio aqui. Tá, então, Então, a partir do assim, momento que essa cauda ele aqui, tomou. ela forma topo. Então, a gente trata ela como uma ineficiência, né? Do mesmo modo, não é uma ineficiência propriamente dita, mas a gente trata ela como se fosse. Então, essa cauda aqui seria o primeiro ponto de liquidez interna. E aí, você casando com o bloco de ordens, que é importante, vocês vão notar isso se vocês estudarem isso daqui, que quando você casa uma ineficiência, deixa eu dar um exemplo. Aqui é o mesmo exemplo, tá? Aqui eu só peguei essas 3 barras, que é a ineficiência. Veja que aqui tem a ineficiência, mas quando você combina com o bloco de ordens, vê como, por que o preço, né, nessa ineficiência ele para aqui e deixa essa área ineficiente? Porque essa área não está ineficiente, na verdade ela já está eficiente aqui, ó. Então aqui, tá vendo que aqui já tem entrega para venda? Dá para ver aí, pessoal? Não sei se Sim, sim. na tela. Sim, Aqui, sim, dá para ver. ó como ele vem, aonde ele para. Isso é o algoritmo rebalanceando o preço em uma entrega ineficiente, fazendo ela ficar eficiente. Então, aqui, do mesmo modo, né, ele vai ter uma ineficiência, né, cauda. Quando não tem Fair Value Gap, a gente considera a cauda a ineficiência. Tá? Isso é um conceito solto por aí, que a gente não vai falar muito especificamente sobre ele, mas, enfim, como não tem ineficiência aqui em prêmio, a gente considera a cauda casado com o order block. Então aqui seria a liquidez interna, certo? A partir do momento que ele passou, se ele tivesse baixista, era para ele segurar aqui nessa região, talvez negociar uma pontinha acima, né, para rebalancear essa cauda, negociaria um pouquinho acima e reverteria para baixo. Como ele passou, a gente tem que supor o quê? Que aqui ele está em um modelo de compra, ele iniciou um modelo de compra. E aí a gente vai, a partir do momento que ele passa desse range aqui, o primeiro ponto de liquidez externa que a gente tem é esse topo aqui, que ele vem aqui e já atinge nessa barra, mas ele continua. A partir do momento que ele continuou, e principalmente quando ele mergulha nessa ineficiência toda aqui, vê, ó, essa ineficiência eu estou pegando dessa barra até essa barra aqui. Essa região toda aqui é um Low Resistance Liquidity Run. Só foi entregue para venda aqui. Então isso aqui pede compras para preencher para rebalancear esse range. Não curiosamente onde o preço parou. Bem onde tem compra ofertada. Por quê? Porque aqui não só é o final da ineficiência, mas também é onde tem bloco de ordens. Eu nem estou pegando aqui para trás, né? Se a gente pegar aqui para trás, a gente vai ter uma outra leitura do Market Profile. Mas aqui, ó, é porque aqui tem toda uma acumulação, aqui iniciou um novo programa, né? Toda essa baixa aqui foi um programa de venda. Mas a gente pegando aqui, É mais ou menos sobre isso que eu tô falando. Então, tipo assim, muito depende do ponto em que a gente começa a analisar, né? Porque tudo muda. sim, Assim como na o tomada de grande liquidez. desafio é você sincronizar os tempos gráficos e entender o que eles estão falando, tendo em mente que, assim, muitas vezes
aliás, muitas não. Eu não posso dizer 100%, tá? Que eu não tenho essa certeza. Mas eu vou dizer para vocês, 90% dos PGRAs que não atingem o seu devido ponto de liquidez é porque em algum outro tempo gráfico vai ter alguma coisa ali bloqueando ele. E assim, se você tivesse a capacidade de analisar aqui a compra e venda de todo e qualquer preço, né, que é muito impossível, né? Tipo, depende de qual barra você vai pegar, depende de qual range você vai pegar. Por isso que a gente analisa ranges isoladamente, né? Cada range a gente vai analisar esperando ele trazer alguma informação. Então, o que é fácil nessa situação? Né? Não é bem fácil, mas o que é factível? É você analisar range a range, com a ideia de liquidez externa e liquidez interna. A partir do momento que ele toma externa e ele faz uma swing ali, você deve esperar que no mínimo no range ele deve voltar. Aí ele reagiu de algum PGRA, aí você vai de alguma ineficiência, aí você pode assumir que ele está continuando baixista e assim vai. E aí, assim, a capacidade de evolução com esse conceito é meio que infinita, assim, mas... Eu, para evitar a neura, eu sou day trader, me considero day trader, então eu analiso o dia. E no máximo o meu dia anterior em alguma coisa que aconteceu muito relevante para não entrar nessa neura, porque se eu tentar desmanchar tudo para trás, eu nunca mais opero. Você não precisa... assim, eu diria mais ainda, né? Analisa o range que você está negociando ali. Você vai analisar o último topo e fundo a partir daí. Aí, é um range pequeno? Então pega um range um pouquinho maior. É um range muito grande? Pega um range menor e analisa ele. Essas características vão estar em todos os ranges, né? E a gente nunca sabe até qual é o objetivo de preço do algoritmo. A gente não, assim, algumas estipulações existem, né? Como o camarada falou aí, o João usa bastante também as expansões de manipulações, por exemplo. Porque o algoritmo tem um objetivo multiplicativo ali, né, naquela operação. Ele tem uma valoração de Quando ele até tiver na onde. vantagem, teoricamente ele vai começar a mudar, né? O fluxo. Eu entendi essa parada, eu entendi. Não, valeu, obrigado. Ô, Renato, Oi? considerando que ele no fundo era um order block do diário, Sim. e esse outro order block aí do 4 horas, seria errado eu pensar, tipo assim, como o diário é um time frame maior, ele tomar aquele order block ali, tipo, por ele ser do 4 horas, entendeu? Tipo assim, o diário ter preferência sobre o 4 horas, digamos assim. De fato tem. Se ele forma um order block logo acima do order block do diário, né? Vamos supor que o preço parou aqui, ó. Vamos supor que o preço está aqui. E aí ele vem e negocia aqui acima, validando esse order block. Eu não confio nesse cabo nem fudendo. Então é de se esperar que ele vai ser atraído para a piscina de liquidez maior, né? Aqui no caso, para o bloco de ordem maior, né? Não é piscina de liquidez, é liquidez interna. Aqui no 4 horas também tem uma piscina de liquidez dada por essa mínima aqui, tem essa ineficiência, mas enfim. Agora, depois que ele é formado aqui, a gente vê uma... Peraí, demora? Uma reação nele, né? Isso, a gente vê uma swing formando, a gente vê uma mudança no estado de entrega, né, principalmente depois que fecha aqui, deixa eu tirar aqui, principalmente depois que fecha essa ineficiência aqui, né, ou quando ocorre uma quebra, ou quando ocorre um BPR, ou até quando ocorre esse deslocamento, o preço reage aqui desse novo order block, a partir desse momento é para a gente entender que o order block ali já foi trabalhado, né, já teve... Assim, o institucional vai estar realmente protegendo toda essa situação aqui, porque ele vem acumulando ordens desde lá de trás, né? Desde essa queda aqui, ele já estava acumulando ordens. Então, ele tem interesse aqui, e quando a gente vê reagindo, né, quando a gente vê o preço virando aqui, a gente tem que assumir que ele ainda tem tem interesses mais altos, né? Então, provavelmente, ele vem buscar aí, assim, se o preço estiver baixista, ele deve vir buscar
que ele já buscou, né? Que é a liquidez interna aqui desse range todo de baixa, né, no diário. Vê que a gente tem essa ineficiência, ele preencheu ela inteira, fechando acima ainda, né? Então, eu acredito que é bastante provável que ele venha buscar esses topinhos aqui, pelo menos. Pelo menos aqui. Mas assim, o objetivo de liquidez propriamente dito, se ele está baixista, seria esse bloco de ordens aqui, né? Se a gente pegar aqui, ó, a gente está analisando esse range aqui, né? A gente identificou a virada aqui. O objetivo dele mínimo seria essa região aqui de bloco de ordens com essa ineficiência. Isso para se a gente entender que esse fractalzão aqui segue baixista, né? Que ele vai seguir baixista. Aqui ele dá a nossa primeira indicação de que ele não quer seguir baixista. Pode ser que ele venha aqui no externa, né? Aqui no rejection block e resuma para baixo. Pode ser. A gente não tem como saber qual que é o objetivo desse modelo de compra aqui. Mas assim, a gente tem como ir antecipando. Aí a partir do momento, beleza. Aqui ele tocou no order block. Se ele manter essa máxima intacta aqui, fazer um swing high aqui, né? Principalmente não respeitando algum PD array contrário aqui. Aí a gente vai começar a pensar o contrário, que ele vem buscar essa região aqui e até possivelmente essa mínima aqui. E se ele já está em equilíbrio, aí que a gente vai começar a tratar só de caro e barato, caro e barato, caro e barato. Basicamente é isso. E pessoal, assim, sério mesmo, eu posso ficar aqui horas e horas dando exemplo aqui, mas eu prometo para vocês, se vocês forem no gráfico de vocês com essas 4 informações, que é liquidez interna, liquidez externa, prêmio e desconto, e questionar o gráfico mesmo, botar essas coisas aqui para ver, né, se não rende baixista, né? Aí você vai ver aqui, assim, é bem doido até, você vai ver, tipo, no diário assim, você vai ver um ponto que ele virou, né? Aqui tem claro aqui esse order block, então não dá para usar o exemplo, mas tem um ponto que ele vira assim, sem você saber por que ele virou. Aqui também, porra. É que geralmente tem também no diário, né? Porque o diário já é gráfico institucional, mas você tá no 4 horas lá. Aí ele vai num lugar que ele virou assim do nada. Batata, você sobe no diário, você vai ver lá uma região de liquidez que vai caber nesses 4 critérios. Então liquidez externa, liquidez interna. Tá em alta, ele vai para interna, externa de compra. Interna e externa de compra. Tá em baixa, ele vai para externa de venda, interna de compra. Externa de venda, interna de compra. Está equilibrado? Ele vai para prêmio, desconto, prêmio, desconto, prêmio, desconto. Essa é a lógica do algoritmo. É isso que ele vai fazer sempre. Ele sempre vai estar buscando ineficiência ou liquidez, né? Ele vai rebalancear uma ineficiência ou, ou buscar liquidez. Beleza? Que é isso, né, Renato? Deu, né? Passamos aí. Eu acho que a ideia é mais aí cada um ir pro seu gráfico e botar essas. A aula ficou topzera, né? Tá gravada, vai ser disponibilizada. Eu acho que a ideia é todo mundo ir pro gráfico aí, né? E não só do backtest, né? No sentido de colocar essas informações todas daquilo que já aconteceu, mas também criar o hábito de utilizar isso conforme o mercado vai acontecendo, né? Então, como o Renato bem disse, às vezes a gente toma algumas revertidas na cara, né? E a gente não sabe o porquê que reverteu. Se a gente subir 1 ou 2 um tempo gráfico ali, a gente já vai ver um order block, alguma coisa ali que de fato era o objetivo daquela queda ou alta, enfim. Então, acho que tá muito bem explicado aí. É um conceito relativamente simples, mas se não tomar cuidado, acaba se perdendo aí. Então, quanto mais simples, melhor, né? Eu não quero que vocês achem que vocês, a cada curvinha, precisa estar analisando liquidez interna, liquidez externa. Claro que isso é bastante útil, tá? Se você
conseguir integrar isso, mas o objetivo não é mesmo vocês se preocuparem tanto com isso no sentido de perder o foco das outras coisas, tá? Essa daqui não era nenhuma aula programada. O intuito, o que eu quis trazer, é porque eu acho que ela traz muitas respostas de quando falhou um order block, por que que falhou? Você vai ver que tem algum motivo ali. Então eu agradeço aí o pessoal que já está dando um feedback. Eu estava preocupado de que eu não sou um bom professor e eu realmente tenho dificuldade. Não, Eu tenho não, dificuldade para ser pelo, conciso, né? Por isso que pelo eu gosto muito contrário, de eu fazer acho as que aulas scriptada, né, direitinho, porque senão eu começo a discorrer, fudeu, né? Eu viajo na maionese, vamos dizer assim. Ô, Mas, Renato, só oi, para complementar um pouco o que você está falando, dia 11 foi o dia que a gente estava com a expectativa aí de expansão, e realmente ela ocorreu, foi legal para caramba o dia. Eu não operei, só fiquei olhando o preço, e marquei os horários, né, da manipulação do Judas Swing. A hora que ele desceu lá embaixo, ele buscou a liquidez, ele subiu e marquei os tempos. E dá para ver exatamente isso que você falou, a busca da liquidez. Você pegar o dia 11, das 9h30, das 8h30 que de agora já. até o dia inteiro do dia 11, você vai conseguir enxergar exatamente o que você falou. As Dia 11 liquidez, onde ele ontem já. foi, onde ele podia ir, e num tempo gráfico de 5-1, no 15-5 também dá. Eu marquei no 5-1. Eu não operei esse dia, só fiquei olhando o preço, movimentação do preço e conversando comigo mesmo de onde ele podia ir. E ele foi exatamente buscar liquidez. Desde o momento que começou, que a gente estava com a expectativa que abriu o mercado, a gente estava com a expectativa de expansão, eram Q3, né? E a gente estava com essa expectativa. Ele não fez exatamente, a gente, em determinado momento, olhando o preço, a gente achou que ele ia descer sem parar, de repente ele voltou, ele pegou uma liquidez lá embaixo, trabalhou um pouco lá embaixo e subiu. Então dá para ver direitinho que se você. É que você não marcou a liquidez aqui no fundo, mas ela tinha passado com uma liquidez aqui, aqui que ó, estava lá atrás, ela fez exatamente isso que você falou. E foi buscar lá em cima. Então, se você analisar o dia 11, que era o dia que a gente estava esperando Q3, dá legal, cara, para entender liquidez interna e externa. esses Eu caras acho, aqui, né? ó, Não, esses dá caras sim, aqui, eu acho é que exatamente isso. é exatamente isso. Eu acho que mais do que a gente explicar e tudo mais, é uma ideia que você vai ver isso todo santo dia, né? A grande questão é o perigo de se ir num fractal muito baixo. Que aí você vai ter a externa do 5 com a É, externa do esse 4, exemplo vai aqui ficar. é muito Você vai rico montar. nisso, porque ele dá para cima, depois ele dá para baixo num fractal maior, sabe? Então eu E acho acontece que. isso mesmo, né? É por isso que também entra um pouco no questionamento que o Salvador fez, que o importante assim, o importante não, o fácil é você se concentrar num range só. E aí, quando você vê os objetivos de liquidez fazendo aquilo que você queria, você tem uma decisão mais segura do que você está fazendo, uma decisão mais acertada do que você está fazendo. Se ele começa a fazer o que você não espera, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que você não está enxergando. Acho que esse é o principal benefício de você dominar isso aqui, né? O ICT chama muito de tape reading. Se vocês verem, tem vários vídeos dele fazendo isso aqui, né? Ele fica fazendo tape. Quando ele faz live, ele faz nada mais do que essa leitura. Essa leitura, né? Esse conceito é, é graças a ele que eu comecei a compreender. Deixar também aí de recomendação, tem um vídeo antigo no canal onde eu faço essa brincadeirinha aqui de analisar liquidez interna e Mostra externa. qual vídeo que é. Não se assustem se vocês verem algumas nomenclaturas. Esse vídeo foi de 2 anos atrás. Da última vez Tem que eu mostrei um reaçãozinha? Tem vídeo. carinha? Primeiramente, seja Não, Tem bem-vindo ao thumbnail de tem. canal. carinha? Não tem, mas tem. Acho que eu marco uma. Eu marco MSS como choque. Ou algo assim, Ixi, desse tipo.
Meu Deus do céu, cara. Então, eu já vou adiantando, não se assustem com as Cara, nomenclaturas. já me deu gatilho já. Ah, não, essa aqui não. Média móvel, caralho, 4. Tem que 2 anos atrás, incluir né, essa filho? porra, né, cara? Muita evolução veio de lá, mas esse. Cadê? É o meu segundo vídeo no canal. Eu falo basicamente disso. Ah, não tem média móvel, não. Aí sim, hein? Esse gráfico, olha só que gráfico bonito, cara. Eu tô pensando em Câmera voltar pro preto e perto. branco, velho. Porra, cara, é o É mais que fácil que tem. eu tenho 4 telas aqui na minha cara, velho. Aí quando eu chego de manhã, é foda, velho. Eu abro o gráfico tudo branco, dá até dói os olhos. Primeira coisa que você Externa. faz, você vai Porém, lá fora, toma um sol, 5 minutos de sol pra claridade entrar no seu olho e acordar teu cérebro, cara. Essa é a dica aí. Em vez de você ir acordar e já. pode crer que aqui é muito cedo, né, mano? 5h30, 6 horas, não, o sol ainda não tá daquele jeito. Mas aí, cara. Então, é esse vídeo aqui, eu vou deixar pra quem tiver curiosidade. Tá bem explicadinho, inclusive liquidez interna de tempo gráfico maior, eu falo bastante. Também um outro complementar que a gente tem aqui é o da. Cadê? Não tem nenhum meu falando? Você não faz vídeo, filho, você faz live. Não faço. Não é verdade? Aqui Não, Então, pessoal, Core. quem não chegou aí tá atrasado. Eu vou começar então. Na Core é o vídeo 4. Não, aqui não é esse não. É o estudo guiado. Cadê o estudo guiado, João? Sei, cara. Tá no Price Action já. Aqui. A semana 5. Calma lá. Peraí. Semana Seu 4 4. não. É que eu erro também no. Bom, eu vou thumb? deixar aí pra vocês. Eu vou fazer o card aí. Precisa ver esses. Ô, Renato, não liga não que o ST também erra, viu? Ó, aqui é aquele que eu tava falando, das 4 estágios. Quem não conhecer, é muito bom. Eu vou deixar no card, tá? Esses vídeos. Mas eu procuro aqui também. Tem um desses que é o do mês 4. E no mês 4 tem a aula sobre isso daqui, que é o que me deu um insight para falar. O nome da aula é exatamente esse, liquidez e entrega de preço. Mas quando eu subir esse vídeo aqui, eu faço também, eu deixo lá as referências. Beleza? Então acho que é isso, pessoal, por hoje. Espero que tenha agregado aí com a leitura de vocês. Eu acho que isso, se vocês colocarem em prática, vai responder um monte de perguntas sobre PGRA. Eu procurei trazer aqui a fundo o que é cada, né, a lógica por detrás do PGRA. Tem muita dúvida que, assim, uma coisa que me preocupa muito é vocês começarem a entender PGRA como padrões pelo padrão em si, ao invés de você procurar entender o que aquilo significa no preço. Então essa aula aqui foi uma tentativa de tentar abrir a mente de vocês para entender que os PGRAs têm uma lógica e espero que eu tenha feito um bom trabalho aí, ou pelo menos um bom o suficiente para dar o start em vocês e vocês procurarem essas coisas no gráfico de vocês. Beleza? Valeu aí por ter me ouvido Valeu. aí por essas 2 horas. Uma boa noite a todos e até amanhã. Falou, valeu. Valeu, John.